Deus está falando comigo. Tinha gente aqui que já havia percebido a estratégia do diabo. Já havia percebido, mas não estava sabendo lidar. O esfriamento no relacionamento, o distanciamento da intimidade, da comunhão, sinais que estavam sendo dados e você percebeu que alguma coisa não estava certa, mas sem saber o que fazer, sem coragem para perguntar, sabendo que algo estava acontecendo. Só que hoje Deus te trouxe aqui para lhe dizer, pela tua coragem de se posicionar como sacerdote, eu estou cortando laços de separação na tua casa. Mais uma vez eu digo, não vai ter divórcio. Deus está abrindo olhos espirituais aqui. Gelendo emasso. Nuia calacé, os homens de honra serão de famílias de honra. Satanás não vai acessar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, não vai. Deus está dando ordem a anjos que estão descendo em Blumenau na noite desta segunda-feira, para entrar nesta guerra por você e pela tua família, por você e pela tua casa, por você e pelo teu lar. Quem crê nesta palavra? Há alguns anos atrás, Deus me deu uma experiência que jamais eu vou esquecer. Logo que comecei a pastorear a igreja, isso há 7 anos atrás, começamos a experimentar algumas batalhas, mas com um envolvimento intenso em tantas atividades: liderar a igreja, atender a agenda no Brasil e fora, servir na Polícia Militar do Estado do Paraná, onde sirvo há 14 anos e ainda na ativa estou, faziam com que o nosso tempo fosse exíguo, curto, com dificuldades de olhar às vezes detalhes que são importantes e precisam ser olhados. Em uma noite estávamos em casa, eu e minha esposa, conversando no quarto, quando ela começou a coçar a sua cabeça, e ao perceber que a sua cabeça estava com alguma coisa que gerava desconforto, ela coçou e puxou da sua cabeça um grampo de arame, de mais ou menos uns 2 centímetros, 1,5 centímetros. Naquele momento a nossa pergunta foi: o que é isso? Será que foi de uma escova de cabelo? Alguma coisa que você não percebeu? Enfim, tantas coisas, tantas atividades, tantos compromissos, aquilo passou desapercebido. Só que depois daquela noite, nós começamos a enfrentar batalhas terríveis. Tudo que fluía de forma natural e normal começou a ser interferida por obstáculos, barreiras que nos impediam de alcançar o que estávamos alcançando, de viver como estávamos vivendo. Uma batalha começou a ser travada e um desgaste muito grande veio sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa liderança. Alguns dias após isto, eu percebendo que as coisas estavam tão diferentes de como comumente era, perdi o sono, dobrei o joelho para orar pela madrugada, e quando estava orando, o Espírito de Deus me fez entender que o que nós estávamos enfrentando era uma guerra espiritual, e Deus me chamou a atenção, dizendo para mim que eu estava vencendo batalhas fora, vencendo guerras do lado de fora, ganhando almas para Jesus, vendo vidas serem batizadas com o Espírito Santo, pessoas serem curadas, e a minha casa estava sendo atacada, e eu não estava me posicionando. Eu comecei a clamar a Deus por misericórdia, e Deus me fez entender. Naquela madrugada de oração, Deus me mostrou uma obra de feitiçaria que havia sido feita com o crânio de um defunto para destruir a minha casa, começando pela minha esposa. Quando eu vi aquilo, fiquei desesperado, acordei a minha esposa e disse: amor, Deus acabou de me mostrar isso. Ela toda arrepiada começou a orar comigo, e naquela madrugada nós gastamos algumas horas em oração. No outro dia, era uma tarde de quinta-feira, tarde do círculo de oração, e eu sabia que em uma das nossas congregações,
coordenava um dos círculos de oração, uma das mães espirituais que temos no campo de Curitiba. Disse para minha esposa: hoje nós não vamos trabalhar, nem você, nem eu, hoje nós vamos para o círculo de oração. Chegamos no círculo de oração naquela tarde de quinta-feira. A coordenadora do círculo de oração daquela igreja viu-nos chegando, pastor, pregador, ficou feliz, quando de repente ela disse: pastor André, eu preciso conversar com o senhor e com a pastora Aline do lado de fora. Nós saímos da igreja e fomos na cozinha da congregação. Ela olhou para a gente e disse: enquanto vocês estavam aqui adorando a Deus, o Espírito de Deus me disse que uma obra de bruxaria foi feita em cemitério para destruir a tua casa. Mas porque vocês se posicionaram em oração, hoje Deus está desfazendo o feitiço da feiticeira, está descendo com revestimento sobre a sua casa e sobre a sua família. Naquela hora nós caímos de joelhos e sentimos a graça de Deus nos abraçando. Saímos daquela tarde de quinta-feira, pastor Lidiel, com a cabeça erguida, sabendo que quando a gente resolve se posicionar, não tem inferno capaz de parar aqueles que decidiram entrar na guerra. Eu não tenho o hábito de contar testemunho enquanto prego, mas o Espírito de Deus me fez lembrar dessa experiência, porque hoje Deus está dando autoridade para homens que vão sair daqui de posse da espada do Espírito, munidos do escudo da fé. Deus está trocando as armaduras de alguém. Receba o capacete da salvação, receba a couraça da justiça. Deus está cingindo os teus lombos com a verdade. Deus está calçando os teus pés na preparação do evangelho da paz. Tu não vai sair daqui para ser envergonhado, você não vai sair daqui para perder. Honra, diz o Senhor, honra, diz o Senhor, honra, diz o Senhor. Quem crê nesta palavra